Hoje a gente vai mergulhar numa história complexa, que abalou as estruturas da Previdência Social aqui no Brasil, a prisão do ex-presidente do INSS. Vamos tentar entender como um esquema bilionário pode ter acontecido debaixo do nariz de todo mundo. A notícia, claro, caiu como uma bomba, pensa só. O homem que estava no comando do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, preso pela Polícia Federal. Não é todo dia que o chefe do órgão que cuida de milhões de aposentadorias vira o centro de uma investigação criminal desse tamanho. Então, como é que se chega a uma prisão tão impactante? Vamos direto aos fatos por trás desse caso. Para a gente organizar as ideias, o nome central aqui é Alessandro Stefanuto, que foi presidente do INSS. A prisão aconteceu numa operação da Polícia Federal que está investigando um suposto esquema de fraude, e não é qualquer fraude, é algo de proporções gigantescas dentro da instituição. Tá, mas que esquema bilionário é esse, afinal? Pelo que as investigações apontam, era uma fraude que operava de forma silenciosa, sabe, sistemática. E o pior, drenando dinheiro direto da fonte mais sensível de todas, que são os benefícios dos aposentados. O coração da fraude tem um nome que parece complicado, mas a prática é assustadoramente simples: descontos associativos não autorizados. Traduzindo, todo mês um valor era retirado do benefício de aposentados e pensionistas, sem eles saberem, sem eles permitirem, para pagar supostas associações. E é aqui que a história fica ainda mais cruel. Os alvos não eram aleatórios. O esquema mirava, de propósito, nos mais vulneráveis. Pessoas que muitas vezes contam cada centavo daquele benefício para conseguir fechar o mês. E a escama do desvio é o que deixa todo mundo de queixo caído. A investigação fala em um rombo que passa de R$ 1 bilhão. É um valor que a gente mal consegue imaginar, e ele foi construído centavo por centavo, tirado do bolso de milhões de pessoas. Para a gente entender a história completa, é fundamental saber um pouco mais sobre o homem que está no centro disso tudo. Afinal, quem é Alessandro Stefanuto? E o perfil profissional dele torna o caso ainda mais intrigante, sabe? A gente está falando de um procurador federal com um currículo extenso, pós-graduação na FGV, mestrado na Espanha, autor de livros sobre direitos humanos. Ele já tinha sido, inclusive, procurador-geral do próprio INSS por 6 anos. Ou seja, era alguém que conhecia a máquina por dentro, como poucos. O que levanta aquela pergunta: como um esquema desses aconteceu justamente na gestão dele? Olhando a linha do tempo recente, a gente vê uma ascensão e uma queda, assim, vertiginosas. Em julho de 2023, ele chega ao topo, nomeado presidente do INSS. Menos de 2 anos depois, em abril de 2025, o escândalo vem à tona e ele é afastado. E agora, em novembro, acontece a prisão. Bom, agora vamos olhar para os dois lados da moeda. O que exatamente diz a acusação da Polícia Federal e como a defesa de Stefanuto está respondendo a tudo isso? De um lado, a Polícia Federal acusa Stefanuto de omissão. A tese é a de que, como presidente, ele sabia dos descontos ilegais e não tomou as atitudes necessárias para barrar o esquema. Já do outro lado, a defesa dele diz que ele estava, na verdade, cumprindo a lei. O argumento é que suspender os pagamentos de uma hora para outra sem uma investigação completa e sem dar o direito de defesa para as associações, aí sim seria uma atitude inconstitucional. E essa citação do próprio Stefanuto em um depoimento resume bem a linha de defesa. Ele se coloca ali como um guardião do processo legal, basicamente dizendo que agir com pressa, mesmo que com a melhor das intenções, seria atropelar a Constituição. A defesa dele foi ainda mais dura depois da prisão, chegando a classificar a ação como completamente ilegal, e fez questão de reforçar que ele sempre colaborou com as investigações desde o início. É uma posição de confronto direto com a operação da Polícia Federal. Com a prisão efetuada e os argumentos de cada lado já na mesa, a grande pergunta que fica no ar é: e agora? Qual o próximo passo nesse caso todo? Por enquanto, a investigação da Polícia Federal segue a todo vapor. A defesa de Stefanuto mantém a posição de que ele está colaborando com as autoridades e aposta todas as fichas em provar a inocência dele, sempre argumentando que a prisão foi um ato ilegal e totalmente desnecessário. No fim das contas, esse caso vai muito além da culpa ou da inocência de uma única pessoa. O que ele expõe é uma falha gigantesca num sistema que foi criado justamente para proteger quem mais precisa. E isso nos deixa com aquela pergunta final. Num esquema bilionário como esse, que afeta a vida de milhões, de quem é de fato a responsabilidade?